Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Gênesis, capítulo 8, versículos de número 20 e 21. Assim está escrito: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre que tipo de lugar é o altar. O texto que li faz referência a um momento quando o povo criado pelo Senhor nosso Deus havia se distanciado da presença do Senhor, corrompido a raça humana por conta do pecado que passou a todos, e então essa corrupção, essa mancha, passou a todas as pessoas, chegando até ao ponto de que Deus enfadou-se da iniquidade daquele povo e decidiu então destruí-los com água, conforme relata o capítulo 6 de Gênesis, quando Deus falou sobre a vinda do dilúvio. Uma coisa que nunca tinha acontecido, mas que agora iria acontecer, porque este povo estava vivendo de tal maneira que o coração deles estava totalmente transtornado. Quando Deus decidiu isto, ele escolheu um homem chamado Noé. Este homem achou graça aos olhos do Senhor, ele era justo, ele era reto e ele andava com Deus. Então Deus sempre vai encontrar alguém com as condições necessárias para que ele possa pegar este homem ou esta mulher e fazer um instrumento seu para uma situação que está acontecendo, e a maneira de Deus usar estas pessoas é para dar a conhecer à humanidade o propósito de Deus. Embora o seu amor esteja revelado e demonstrado, porém Deus, ele é justo, ele é fiel, ele é poderoso, e ele não vai permitir que determinadas situações venham a acontecer que não cumpra o propósito para o qual foram estabelecidos. Aqui estava a humanidade da época, a humanidade antediluviana, partindo de Adão até Noé, quando Adão tinha aquele privilégio diante do Senhor, mas desobedeceu ao entrar do pecado, corrompeu todas as esferas da vida humana, da vida animal, vegetal, mineral, enfim, em todos os sentidos ficou marcado. E aqui então Deus encontrou um homem disponível, disposto, atento a ouvir o que Deus tinha a dizer e a obedecer às orientações de Deus. Este homem foi Noé. Noé cumpriu com a função que Deus lhe deu, preparou a arca conforme Deus lhe havia dado a medida, o modelo, as instruções, tudo de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor pediu que ele, com a sua família, entrasse dentro da arca, e então ele, durante o período desta preparação, certamente a palavra de Deus o chama de pregoeiro da justiça. Ele pregou a justiça de Deus. Porém, o povo da época não quis dar atenção, não quis se dar por avisado. Mas ninguém ficará sem que seja advertido pelo Senhor. E ele então utilizou-se de Noé para fazer este importante trabalho. Como ninguém deu ouvido, Noé entrou com a sua família na arca, fechou-a por dentro, Deus fechou por fora, veio o dilúvio e, enfim, todas as coisas deixaram de existir, salvo Noé, sua família e aqueles animais e aves que tinham sido preservados em vida dentro da arca. Ao terminar o dilúvio, quando o Senhor Deus ordena a Noé que saia
daquela arca, ele com a sua família, com os animais que ali estão. A primeira ação de Noé, depois de sair daquela arca e pisar em terra seca, foi uma ação que nós encontramos nos versículos que li, louvável diante do Senhor. Então diz, ele edificou Noé um altar ao Senhor. A primeira atitude de Noé, ao sair da arca, foi demonstrar diante de Deus a gratidão através da adoração, da entrega da sua vida em obediência nas mãos do Senhor. E o que fez ele? Ele ofereceu um sacrifício diante de Deus. Edificou primeiro o altar e depois tomou ali dos animais limpos, das aves limpas e ofereceu holocaustos sobre o altar. Ou seja, a oferta que é queimada por inteiro diante da presença do Senhor. Era aqui, na verdade, um ato simbólico, porque ele utilizou-se de aves e de animais para oferecer diante do altar do Senhor. Deus recebeu, aprovou e fez-lhes a promessa, dizendo que a imaginação do coração do homem é má continuamente, mas que Deus jamais voltaria a destruir como fez, através das águas do dilúvio. Mas o que importa-nos aqui é sobre esta expressão, e edificou Noé um altar ao Senhor. Todos os homens de Deus, identificados e comprometidos com ele, tiveram na sua vida a edificação de altar. Todos eles tiveram a responsabilidade de estarem atentos diante da presença do Senhor. Aqui Noé, o primeiro depois do dilúvio, edificou um altar. Mais à frente nós vamos encontrar, quando Deus chama a Abrão para fazer a ele promessas e para dele descender famílias e abençoar todas as famílias da terra, a palavra de Deus mostra-nos pelo menos em 3 ocasiões Abrão dirigindo-se de uma cidade a outra, e quando ele chegava numa cidade nova, a primeira coisa que ele fazia era edificar um altar ao Senhor e oferecer sacrifício. Então isto é uma coisa importante que marca a vida dos verdadeiros servos de Deus. Eles sempre serão identificados com a vida de altar. Altar é a vida que é colocada em sacrifício diante do Senhor. Também Abrão, como Noé, ofereceu ali animais em sacrifício diante do Senhor. Mas nós vamos observar lá na frente que no altar o que conta é a nossa vida colocada em sacrifício diante de Deus. Depois de Abrão veio Jacó, veio Isaac. Isaac também era homem do altar. De Isaac veio Jacó. Jacó também tinha este compromisso de edificar altar diante do Senhor. Os profetas edificaram altar. Elias edificou um altar lá diante de Baal. O altar que estava quebrado, ele fez um novo altar e invocou o nome do Senhor. Jesus, quando veio, entregou a sua vida em sacrifício diante do altar, na presença do Senhor. E a vida de Jesus, não mais de animais, foi colocada sobre o altar. E Deus aprovou aquele sacrifício, recebeu com gratidão e colocou à disposição da humanidade. Todos nós agora, em vista da vida de Jesus, que foi oferecida em sacrifício no altar diante do Senhor, ela abre para todos nós uma oportunidade de salvação, de libertação, de cura, de vitória, de mudança. Então, quando nós nos encontramos nesta condição, em que estamos servindo a Deus nos dias de hoje, nós devemos nos lembrar sobre o valor do altar. O altar são lugares consagrados a Deus. E não existe um lugar maior ou melhor
de se consagrar a Deus, a não ser colocar as nossas vidas diante da presença do Senhor como um altar do sacrifício perante a sua face, para que então possamos atender, ouvir e sermos por Deus aprovados e usados por Ele para a realização da sua obra aqui na terra. Então nós observamos, de acordo com este exemplo destes homens de Deus, que foram identificados como homens do altar, que nós possamos também, nos nossos dias, nos identificarmos com o altar. Por isso, o altar é um lugar colocado em destaque. O altar é onde se oferece o sacrifício. O altar é o lugar aonde as pessoas vão para adorar a Deus. O altar é onde se oferece o louvor a Deus. O altar é onde se recebe a palavra de Deus, a unção do Espírito Santo e ministra aquela palavra do altar para aquele povo que ali está. O altar está sempre identificado como um lugar aonde nos colocamos diante da presença do Senhor nosso Deus, prestamos-lhe culto e adoração. Tanto é que até a nossa contribuição ou oferta que fazemos diante do altar, ela deve ser levada em consideração. A palavra de Deus diz: se fores levar a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te com ele primeiro, e depois vem e oferece a tua oferta diante do altar. Então, que coisa importante é sabermos que o altar é um lugar especial, é um lugar em que a nossa vida ela deve ser colocada diante da presença do Senhor nosso Deus. E todos nós desejamos estar colocado neste altar para servirmos e adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Mas observamos que tipo de lugar é o altar. Vamos observar 5 tipos de lugares que podemos identificar com o altar e que a nossa vida precisa estar identificada com eles. Em primeiro lugar, nós encontramos que o altar é o lugar da obediência. Se não for por meio da obediência, não terá a condição, o acesso e a permissão de Deus para colocar-se diante do altar. Então o altar, ele deve ser colocado ali, a nossa obediência, uma vida obediente diante da presença do Senhor. Nós entendemos que a obediência, ela fala sobre tudo. Obedecer é estar atento a Deus, é estar submisso, é estar pronto, é estar ali aguardando a orientação de Deus para a nossa vida. O próprio Jesus diz-nos a palavra que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A nossa vida como altar, como um sacrifício diante do altar, a nossa vida deve estar permeada completamente da nossa obediência diante do Senhor nosso Deus. Então o altar, em primeiro lugar, nós podemos dizer que ele é o lugar da obediência. O Senhor preza pela obediência, mais do que pelo sacrifício. O sacrifício tem valor no altar? Tem. Mas se não tiver a obediência, o sacrifício nada vale. Mas a obediência, ela é primordial. É ela que abre o acesso para que possamos chegar com ousadia diante deste altar e nos posicionar diante da presença de Deus como sacrifício para que Ele possa receber e usar na sua glória. Em segundo lugar, nós encontramos que o altar é o lugar da glorificação. É o lugar onde nós estamos
totalmente comprometidos em glorificarmos unicamente ao Senhor nosso Deus. Mesmo porque o Senhor Deus disse que quem quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. Em outro ponto ele diz, a minha glória a ninguém darei. Então, quando nós vamos ao altar do Senhor, nós devemos ter ali um tipo de glorificação a Deus, não de nós queremos ser glorificados, não, mas que a nossa vida seja uma vida que glorifique a Deus em todos os atos que viermos a praticar. O altar, então, torna-se, em segundo lugar, o lugar da glorificação, aonde temos a alegria e o prazer de glorificarmos a Deus. Mas encontramos também, como já adiantei, o altar é o lugar aonde se oferece sacrifícios, aonde se apresenta os sacrifícios. E a nossa vida, ela é colocada diante da presença de Deus como um sacrifício. Assim como Jesus entregou-se como sacrifício ao Espírito Eterno para purificar as nossas consciências das obras mortas e nos dar a condição de servirmos ao Deus vivo e verdadeiro, aqui neste mundo, a nossa vida, nós temos que colocá-la em sacrifício a Deus diante do altar. Então, o altar torna-se o lugar aonde colocamos a vida em sacrifício. Lembra quando Deus pediu a Abraão Isaque em sacrifício? Ele o levou àquele monte e quando chegou ali, ele armou o altar, colocou Isaque sobre o altar e estava a oferecê-lo em sacrifício a Deus, em holocausto. Então, é uma vida de sacrifício. Deus recebeu a vida de Isaque, poupou-lhe a vida porque viu fidelidade em Abraão. A nossa vida, quando nós a colocarmos diante do altar, o altar como sendo o lugar do sacrifício, é para onde nós nos dirigimos, é para onde nós vamos. Este altar, ele precisa estar em contato com Deus. Agora, há uma ressalva. Muitas das vezes a pessoa diz, mas o altar, onde é o altar? O altar é somente na igreja? É somente no templo? Não. Nós podemos levantar um altar a Deus na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida, no trabalho, na escola, aonde quer que a nossa vida se desenvolve, ali nós podemos ter um lugar que escolhemos e que consagramos a Deus para que aquele lugar seja diante de Deus um altar, aonde nós nos chegamos ali, naquele altar, e ali então podemos falar com Deus, nos apresentar a Ele e colocar a nossa vida à sua disposição. Então, em terceiro lugar, o altar é o lugar do sacrifício. Um sacrifício para Deus. Ele precisa ser vivo, santo e agradável. Nós não podemos oferecer a Deus um sacrifício que não identifique-se com Deus, que não tenha a vida de Deus, que não seja santo e que não seja agradável a Deus. Este sacrifício, com certeza, será reprovado. Mas quando a nossa vida, a semelhança do que Paulo escreveu à igreja de Roma, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a nossa vida entregue em sacrifício diante de Deus é como se colocássemos diante do altar. Então, o altar torna-se para nós o lugar do sacrifício, aonde a nossa vida é colocada ali, aonde o nosso pensamento, a nossa intenção, o nosso desejo, a nossa vontade, tudo que faz parte do nosso ser, nós colocamos no altar do sacrifício. Colocamos diante da presença de Deus e deixamos
que Deus direcione tudo pela sua excelsa, santa e diretiva vontade para a nossa vida. Quando assim fazemos, nós estamos entendendo e compreendendo que o altar é o lugar do sacrifício. E o sacrifício, ele sempre será aceito diante de Deus. Agora não mais o sacrifício de antigamente, como era feito, de aves e de animais, mas agora o sacrifício da nossa própria vida diante do Senhor, a quem adoramos e a quem servimos. É assim que deve ser o nosso caminhar, o nosso proceder diante da presença do Senhor. Mas, em quarto lugar, nós encontramos que o altar é o lugar do despertamento. Se nós ficarmos distante do altar, desligados do altar, diante da presença de Deus, nós podemos nos esfriar, nós podemos nos amoldar a situações que não agradam a Deus. E a palavra de Deus diz que, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E por que multiplica a iniquidade? Porque ausenta-se do altar, fica-se distante do altar, perde-se a identificação com o altar levantado para o Senhor nosso Deus. Então, todas as vezes que nós fechamos os olhos e os ouvidos para o altar, aonde precisamos colocar diariamente a nossa vida diante de Deus, nós então podemos ser atraídos por coisas que vão nos distrair, que vão nos fazer parar, que vão tirar o nosso ânimo, a nossa disposição, a nossa lealdade diante do Senhor, e ficaremos parados diante do caminho. Mas o altar também é conhecido como sendo o lugar do despertamento, o lugar onde nós nos colocamos diante de Deus, e ali o Senhor, por bondade, misericórdia e graça, ele vem ao nosso encontro, ele tira a frieza, ele tira o desânimo, ele tira a tristeza, ele nos encoraja, ele nos alegra, ele nos anima, ele nos renova, ele nos fortalece, ele nos levanta e nos envolve com o seu poder. Então encontramos aqui o altar como sendo o lugar do despertamento. Quem sabe você hoje pode estar precisando de um despertamento de Deus. Mas este despertamento, você não deve procurá-lo aqui, ali ou acolá. Esse despertamento está ao alcance da sua vida. É você colocar a sua vida diante do altar do Senhor nosso Deus, e ali então, naquele altar, Deus virá ao seu encontro e realizará um importante e profundo despertamento espiritual sobre a sua vida. Você desfrutará de um renovar da alegria, da paz, da comunhão, do gozo da salvação, da alegria do Espírito Santo sobre a sua vida, e sua vida será transformada e renovada pelo poder de Deus. Isto porque o altar é o lugar do despertamento. Todos quantos precisarem do despertamento, está aqui uma indicação: elevar a vida diante do altar do Senhor, porque no altar é o lugar do despertamento, no altar é o lugar da manifestação de Deus. A manifestação do poder de Deus se dará no altar da nossa vida, nas mãos do Senhor. Ali seremos despertados e renovados pelo Senhor. E já não sairemos dali como chegamos, mas sairemos alegres, encorajados, dispostos e prontos para realizar o querer e a vontade do Senhor para a nossa vida. Mas em quinto lugar, nós encontramos que o altar é o lugar também
aonde Deus se apresenta para escolher e separar vidas para a realização da sua obra. Então o altar também é o lugar de missões. Missões é onde as pessoas colocam-se diante da presença de Deus e recebem dele a orientação e o direcionamento, a obra e o lugar onde ela deve ser feita. Então o altar é o lugar de missões, onde Deus desperta vidas que ele vai usar, tanto para missões nacionais, como para missões transculturais, tanto na sua terra, no seu bairro, na sua vila, no seu município, no seu estado, no seu país ou fora dele, aonde quer que seja. Altar é lugar de missões, onde o fogo de Deus acende no coração do ser humano e ele é impactado para se colocar à disposição e ir aonde Deus o quer com a sua mensagem. Então é importante sabermos isto. Paulo sempre estava colocando a sua vida no altar de Deus. Realizou um trabalho missionário importante e necessário. Observe que ele queria fazer o trabalho de toda forma. Ele queria ir para a Ásia, o Senhor não permitiu. Ele queria ir para Bitínia, o Senhor não permitiu. Mas de noite o Senhor mostrou que o queria na Europa e ele foi para a cidade de Filipos. Por que isto? Porque era alguém que tinha a vida centrada no altar diante da presença de Deus. Então este altar é o lugar de missões. É o lugar onde eu e você receberemos de Deus as orientações sobre o lugar e o que fazer naquele lugar para que o nome do Senhor, nosso Deus, seja sempre adorado, glorificado e vidas venham render-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, observe a partir de hoje o valor de um altar na sua vida. Sua vida precisa ser colocada diante de Deus em altar, mas neste altar deve existir pelo menos estas 5 coisas que falamos nesta oportunidade. E o que é que precisa ter no altar? Este altar precisa estar levantado de acordo com a vontade de Deus. Não é um altar para exibição. Não é um altar para mostrar sabedoria humana. Não é um altar para ser focado pelos olhares das pessoas. Mas é um altar para ser direcionado unicamente à presença de Deus. É a Ele que importa a nossa vida levantada como um altar na presença do Senhor. E a nossa vida como altar, ela deverá ser um lugar, primeiro, um lugar de obediência. Melhor obedecer do que sacrificar. A obediência abre portas. A obediência abre oportunidades. A obediência agrada ao coração de Deus. A obediência nos torna dependentes do Senhor. Então, a nossa vida como altar deve ser um lugar de obediência. Segundo, a nossa vida como altar deve ser um lugar de glorificação a Deus. Um lugar onde tudo que somos e fazemos possa redundar em glória para o nome do Senhor nosso Deus. Terceiro, a nossa vida como altar deve ser um lugar de sacrifício, onde nós abrimos mão de tudo para vivermos a dependência de Deus e que a nossa vida ali seja apresentada sempre como um sacrifício vivo, santo e agradável. Em quarto lugar, a nossa vida como altar, ela deve ser um lugar de despertamento, onde neste encontro que temos com Deus, todos os dias, ou pela manhã, à tarde ou à noite, seja um lugar que venha promover despertamento espiritual sobre a nossa vida, porque isto vai favorecer o nosso crescimento e amadurecimento espiritual diante da presença do Senhor nosso Deus.
E em quinto, a nossa vida como altar diante do Senhor deve estar disponível para missões, ou seja, para receber o encargo de Deus e o lugar aonde Ele nos quer e obedecer sem recuar e sem qualquer outra objeção. Nossa vida deve estar disponível para Deus em todos os sentidos. Que eu, que você, que cada um de nós possamos ter a nossa vida como altar e que seja identificada como um lugar de obediência, um lugar de glorificação, um lugar de sacrifício, um lugar de despertamento e um lugar de missões. 5 lugares importantes na nossa vida como sacrifício diante do Senhor nosso Deus. Que assim seja para cada um de nós e que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.